pela atuação de uma pessoa que vocês já vão ver, já vos vou falar. Mas no mundo inteiro é conhecida como gripe espanhola. E porquê espanhola? Não é? É porque nos países que estavam em guerra existia a censura. Quer dizer, não era possível publicar notícias sobre a guerra, nem notícias que pudessem provocar uma desestabilização da população. Então, notícias sobre doenças, sobre falta de alimentos, sobre aumento de preços, não apareciam nos jornais. E se eles tentavam publicar, essas notícias eram cortadas. Vocês veem aqui esta página que está mais amarela, é um jornal português, em que tem notícias cortadas porque falavam especificamente até da censura. O outro jornal que está ao lado é um jornal francês, tem aqueles espaços em branco, que são muito vulgares nos jornais da época, nos nossos também encontramos aquilo. O que é que aquilo quer dizer? Que apareceu uma notícia que, quando se ia publicar, foi proibida. E como naquela altura não havia computadores nem nada do género, não havia possibilidade de alterar a página do jornal naquele momento. E então o jornal ia para aquele espaço em branco. Normalmente as pessoas diziam que o jornal estava com bexigas. Bexigas é como varicela, não é? Ou seja, aparecer feridas na cara. O jornal também apareciam feridas, que eram buracos brancos, que não se podia acompanhar as notícias. Só que a Espanha não estava em guerra. A Espanha manteve-se neutral nesta guerra. E como se manteve neutral, não tinha censura. E, portanto, as primeiras notícias que saem para o mundo de uma terrível epidemia que passava por todo o lado, foram dadas pelos jornais espanhóis. E foi a partir dos jornais espanhóis que nós tomamos conhecimento desta doença. Daí que se falasse em gripe espanhola, mas ela não teve origem em Espanha. Por exemplo, este é um jornal de Madrid de 1918, de maio. O que é que ele diz? A febre dos 3 dias. A gripe é conhecida por muitos nomes. Este é um dos nomes também, a febre dos 3 dias, porque vocês sabem isso, na vossa experiência, normalmente diz, tens uma gripe, daqui a 3 dias estás com febre, daqui a 3 dias isto passa, e era assim que em Espanha também era conhecida. Reparem que ali diz que há 80 mil atacados e que Sua Majestade o Rei está doente. Isto criou um impacto também muito grande. Não era só as pessoas comuns que estavam doentes, o próprio rei também estava doente. E isto, no fundo, ainda divulgou mais internacionalmente este tipo de notícia. E em Madrid esta epidemia foi terrível também. E aqui em Portugal, na exposição que está lá em baixo, fala-vos desta pessoa, o Dr. Ricardo Jorge, que era um famoso epidemiologista, portanto um médico especialista neste tipo de doenças contagiosas, que tinha sido nomeado há alguns anos o Diretor-Geral de Saúde, aqui em Portugal, e que era um conceituado especialista em termos internacionais. O Dr. Ricardo Jorge participava habitualmente em congressos internacionais, escrevia muitas vezes artigos para revistas desta especialidade, e logo em maio de 1918 ele escreve um artigo em que discute com outros médicos portugueses que tipo de doença era aquela que estava a ocorrer em Espanha, que eles tinham conhecimento, e ele dizia que essa doença era uma gripe muito forte, e que acontecesse o que acontecesse, ela ia chegar a Portugal, e que tínhamos de tomar algumas medidas antes que ela chegasse. E este relato que ali está fala-vos de algumas medidas que ele tomou e um pouco do progresso da doença. Ele diz que, a 31 de maio, recomendámos às delegações de saúde que avisassem a sobrevinda de casos de epidemia hispânica que ameaçava imediatamente os concelhos da fronteira e grandes centros. O que é que ele está a dizer? Está a dizer que quero que as delegações de saúde dos vários concelhos registrem e nos deem conhecimento de qualquer caso de gripe que vá surgindo. Portanto, ele já previa que isto ia acontecer e montou, no fundo, uma estrutura administrativa para registrar estes casos. E diz que vai ameaçar, acima de tudo, as zonas da fronteira, porque ele tinha consciência que viria de Espanha, e os grandes centros urbanos pela facilidade de comunicação. E depois continua, não tardaram essas novas notícias, principalmente na zona arraiana, a zona da fronteira e das grandes cidades. Dão conta dela em Vila Viçosa por fins de maio, a atacar 1/5 da população, trazido o contágio pelos trabalhadores rurais de retorno de Badajoz e Olivença em 2 de junho.
Portanto, está sinalizada por este processo que ele criou a entrada da gripe em Portugal. Em 2 de junho, os primeiros doentes foram sinalizados, doentes que tinham estado a trabalhar em Espanha e que regressavam para Portugal. E agora reparem na rapidez. Em 2 de junho estava em Olivença, em 10 de junho já estava em Elvas e Arronches, o Porto também em 10 de junho e Lisboa em 11 de junho. Quer dizer, em 8 dias, praticamente, a gripe já estava instalada em todo o país. Para vocês verem a velocidade de contágio, reparem, numa época em que as viagens não são comparáveis às que nós fazemos nos dias de hoje e as pessoas não se deslocam com a mesma facilidade. E mesmo assim, em 10 dias, a doença já tinha atingido o Porto. Ora bem, e o que é que eles sabiam e como é que eles lutavam contra este vírus da influenza? Eles não tinham nenhuma capacidade, nenhum medicamento, nenhuma forma de lutar contra o vírus. A única forma que habitualmente se utilizava para este tipo de doenças, e já se conhecia desde o século XVIII, no final do século XVIII, eram as vacinas. Ou seja, quando aparecia uma doença, uma epidemia, tentava-se desenvolver uma vacina, inoculando um vírus nas pessoas enfraquecido, digamos, de forma que a pessoa ganhasse defesas e o organismo aprendesse a lutar contra esta doença. Mas neste caso foi muito difícil. Eles não conseguiram isolar o vírus, não conseguiam isolar o vírus, não tinham microscópios capazes de o observar e, portanto, andaram um pouco às apalpadelas a experimentar algum tipo de vacina, mas não foram eficazes. Eles têm bem consciência do processo de transmissão da doença. E reparem o que é que diz o Ricardo Jorge. A contagiosidade da influenza é a máxima conhecida. Contágio direto interhumano e tão forte e tão sutil que confere à infecção a sua característica de altíssima epidemicidade, por nenhuma sequer aproximada. Portanto, eles não conhecem outra doença que seja tão contagiosa como esta. Mal sabidos mais a mais, os agentes e processos deste contágio empreende-se quando estamos inermes quanto à sua propagação. Ou seja, nós não sabemos os agentes, não sabemos os processos por que se faz este contágio, estamos sem qualquer armas para lutar contra esta infecção. Mas havia uma arma que ele conhecia e avisava de uma forma muito peculiar e que se aproxima das práticas que nós, há 4 ou 5 anos atrás, também divulgámos aqui pelas escolas e por todo o país como cuidados básicos de saúde para evitar este tipo de infecções. E o que é que ele dizia, de uma forma muito curiosa? Não fica mal deixar de visitar enfermos, apesar de ser obra de misericórdia. Quer dizer, nós, quando sabemos que uma pessoa está doente, devemos visitá-los. Mas ele diz, mas nesta altura o melhor é não ir visitar. Não fica mal. Este não fica mal é por uma questão de educação. Devia-se visitar quem está doente. Mas não fica mal, não se preocupem. E também não fica mal, antes ficaria muito bem, acabar com os cumprimentos de uso, apertos de mão e ósculos de cerimónia. Ósculos é beijar-se, não é? Portanto, o que ele dizia, as pessoas não se deviam cumprimentar, não se deviam beijar. Gestos que repugnam à higiene e até à cultura. Restos que são de um passado selvagem. Portanto, ele identificava claramente o aperto de mão e os contactos, os beijos, como uma forma de transmissão da doença e devia evitar isso. E recomendava que as reverências chegam, portanto, cumprimentar-se a pessoa, inclinando-se e não tocando no outro, que era falta de higiene. E concluía dizendo que as reverências chegam bem mais inocentes que os toques suspeitos do próximo e logo de coisas tão polutas como beiços e dedos, não é? Portanto, coisas a evitar era esta toque de mãos e toque de beiços, como ele dizia na altura. E estão a ver, aqui há pouco tempo, quando houve este receio de uma gripe que podia caminhar indiscriminadamente pela população, estes cuidados que foram transmitidos quanto à lavagem das mãos, aos cuidados a manter, a utilização de máscaras, eram as armas que eles tinham na altura. Reparem que neste aspecto não evoluímos até muito.